data de lançamento dessa nova temporada é dia 11 de novembro, então a gente ainda tem alguns meses aqui para esperar. Eu não vou estar reagindo, ou seja, eu não vou passar aqui o trailer, tá, para vocês. Até porque eu não quero que a Amazon venha atrás de mim para eu tirar o vídeo do ar. Eu já vi algumas pessoas online reclamando que isso aconteceu com elas, então eu não quero arriscar aqui. Bom, o trailer começa aqui com essa imagem, a gente acha que é o Sauron, a gente acha, não, com certeza é o Sauron, né? A gente também tem nesse trailer, tá? Muitas imagens do Sauron com os Ringwraiths, né? Com os espíritos do Anel. Na verdade, não são espíritos do Anel. Aqui, como você pode ver, parece ser mais uma pessoa, né? Por quê? Porque na segunda época, né, na segunda era, o que acontece? O Sauron ele converteu muitos reis humanos para causa dele, né? Então essa é a origem dos espíritos dos anéis que a gente vê na trilogia dos anéis. Eles eram homens anteriormente. A gente sabe que pelo menos é Númenoriano. Então a gente está esperando que um dos personagens que a gente viu, tá? Já nas primeiras 2 temporadas de Númenor seja transformado também aqui. Então, na segunda era, eles são humanos e eles vão perdendo a humanidade, vão se transformando nos espíritos pelo tempo que eles passam, né? A gente também tem o Sauron, tá? Mandando esses emissários deles a outros reinos, e aqui a gente vê muito provavelmente em Khazad-dûm, não, provavelmente em Khazad-dûm, né? A gente sabe que o Sauron buscou alianças entre outros reinos e de outras raças também, e a gente tem a questão toda dos anéis, né? Na verdade. Os anéis a gente viu que foram divididos, né, entre os senhores, né, o Gil-galad, a Galadriel e o Círdan. E o Sauron, né, ele vai forjar o anel que controla eles. Na série, isso tudo aconteceu ao contrário, tá? Do que aconteceu na ordem dos livros, tá? Mas aconteceu de qualquer jeito, né? Então a gente vai ter o mesmo resultado, mas a ordem dos fatores não muda. A gente também vê aqui mudando, né, da trama para os elfos. A gente vê o que deve ser um flashback de Doria. Dora é um dos reinos dos elfos, que estava assim, era muito bem sucedido porque a rainha deles é uma Maia, né, que é da mesma ordem que o Sauron e o Gandalf. E ela encontra um dos príncipes, que é o Celeborn, que é o personagem do James Campbell Bower, né, que a gente já estava esperando aparecer. E a gente tem isso, é uma imagem bonita deles dançando, então é um flashback, muito provavelmente, porque isso aconteceu na primeira era, né? A gente tem aqui eles. Eu não acho que seja o casamento deles, tá? Mas é uma cena de amor também que deve ser no flashback. A gente também aqui em ordem, tá? A gente vê essa imagem desse cara, que eu acho que deve ser o Sauron, né? Porque a gente tem imagens do Sauron também com o cabelo um pouco grande, assim, e com esses pássaros, tudo assim, a gente sabe que já assim, em Mordor, né? Nós temos esse mago que, sei lá, tá dando vibrações de Saruman, né? E a gente também tem a imagem da Galadriel do Arondir com um orc. Bom, a segunda temporada realmente deu a resposta dos orcs, né? Porque a gente teve toda a introdução deles na primeira temporada. São criaturas que não tiveram muita escolha, né? São basicamente elfos torturados.
Na segunda temporada, eles escolheram o caminho deles. Eles realmente se transformaram. Eles deixaram o Adar para trás e se transformaram nos associados ao Sauron, né? Aqui eu não sei se a gente vai ter uma facção dos orcs que ainda é leal a Adar, ajudando aí a Galadriel e o Arondir, né? Porque essa coisa dos orcs, essas imagens, elas se repetem, a gente tem outras imagens deles, e inclusive a gente vai chegar a ver a Galadriel chegando numa fortaleza que a gente imagina que seja o Sauron. Então a gente não sabe se há uma aliança, se esse orc foi capturado e está lá tentando só sobreviver, mas aparentemente eles estão conversando ali. Ou, quem sabe, seja, na verdade, uma armadilha, né? Porque pode ser que, na verdade, todos os orcs não têm essa facção. Mas a gente também tem essa imagem aqui da Galadriel, que não parece estar feliz. Eu não sei se isso é do flashback, parece ser do flashback, mas de qualquer forma, alguma coisa aconteceu com ela. De novo, a gente já falou, né, um pouco sobre os cavaleiros, né, os servos do anel, nesse caso, porque eles ainda não são espíritos, eles são servos mesmo, são seres humanos. E a gente fala aqui um pouquinho rápido, né, do Gandalf, que ele foi revelado como Gandalf, que é uma certa decepção, né? Eu achava que deveria ter sido um dos magos azuis ali, até para que a gente tivesse um mago que seguiu o caminho, né, correto da missão, e o outro que se virou contra. A gente teria essa comparação, mas não, a gente sabe como é que é, né? Eles querem ter essa conexão dos personagens com a audiência, e o Gandalf dos magos, é o mais que a gente mais reconhece. E esse cara aqui me parece ser um dos magos azuis, como a gente já tinha especulado, né? Que se voltou e que começou a liderar cultos no leste. No menor, obviamente, a gente vê aqui um emissário elfo. Eu não sei se é o Gil-galad, mas esse com certeza é o Pharazôn. Então ele já deve estar como um rei, né, ali. E o encontro, né, da Galadriel com o marido dela, né? Eles devem escapar dessa fortaleza, obviamente, porque a história continua deles, mas num certo momento a gente também vê que ela está presa com ele. Então isso me parece que seja realmente assim, essa aliança dos orcs que a gente viu, os orcs ajudando ela, talvez, não seja tão verdadeira, né? Uma luta, né? Aqui a gente está vendo as forças de um exército que parece ser númenoriano, com muito provavelmente o Elendil, pelas bandeiras, né? Mas a gente também vê o Pharazôn. E esse cara aqui, esse elfo do lado, deve ser o Gil-galad. Se não for o Gil-galad, parece muito com o Gil-galad. O que acontece na história original, no Númenor, mesmo estando dando as costas aos elfos, tá? Eles lutam contra o Sauron na Terra-média. Não só isso, mas eles derrotam o Sauron e levam o Sauron como prisioneiro para Númenor. E é aí que começa realmente a decadência deles, né? O Sauron e Númenor, que eu acredito que deve ser a trama da quarta temporada. A gente sabe também que a quarta temporada e a quinta temporada de Os Anéis de Poder está sendo filmada em conjunto, tá? Eles não querem mais ter esses períodos de 2 anos entre uma temporada e outra. Eu acho isso muito positivo, porque a gente já discutiu muitas vezes, as pessoas perdem o interesse entre um ano e outro, né? Se você está esperando 2, 3 anos por uma temporada, você meio que já esqueceu do que aconteceu na última. E isso não atrapalha até a experiência, né? A gente tem também imagens assim de Khazad-dûm, eu acho, que da trama de Khazad-dûm. A gente vê que deve ser a Disa, né? E tem mais 2 anões, então pode ser que sejam os filhos deles, tá? Mas a gente não sabe.
A gente tem imagens, como eu já disse, de uns emissários, né? Indo para a Casa Dune. E aqui interessante, né? Há um conflito. Mas também tem essa imagem da Disa que não parece estar muito bem. Assim, a gente vê na segunda temporada já tinha dando alguns prenúncios que ela ia mudar um pouco de personalidade, talvez afetada porque os anões são afetados, né? Mais do que outras raças, não tanto pela magia, mas pela avareza, né? E pela ganância. Então parece que seja isso. Voltando à trama aqui dos elfos, só para completar aqui, porque são as últimas imagens que eu separei pra gente, a gente tem o Lord Círdan, que foi um dos pontos altos da segunda temporada, né? E ele já tá com a barba crescendo, aparentemente. Ele é o senhor lá dos Raven, do Raven, né? Que são os portos. Então ele deve estar num barco, eu imagino, não sei, né? Tem cela, eu não sei. E para fechar, a gente tem aqui as imagens do Sauron, né? Com o martelo. Eu acho que é o martelo do Fëanor que a gente viu na segunda temporada. Então, a trama aqui tá bem forte em torno do Sauron, como deve ser, porque a história da Segunda Era é o Sauron, é o conflito contra o Sauron. O Sauron na sua forma física, não o Sauron como uma presença malévola, né, que a gente vê na Terceira Era, mas na sua forma física. E também só na forma física a gente tem os servos do Anel, né? Que a gente vê na trilogia como os espíritos, mas agora somos servos. E esse daqui é um dos personagens, que deve ser um dos que vem do leste, tá? Só assim, para o que eu penso que vai acontecer, a gente deve ver um dos personagens que a gente viu, né? Vai se transformar num aliado de Sauron. Eu não sei qual, não sei se é o menino Tel, eu não sei se é o Kemen, que tá na Terra-média, eu imagino que seja o Kemen, tá? A gente sabe também que 5 anos terão se passado entre a segunda temporada e a terceira temporada, então coisas mudam, né? Então é isso, tá? E aqui a data dia 11 de novembro, a gente vai ter a estreia da terceira temporada dos Anéis do Poder. Eu vou estar fazendo as minhas resenhas, reações, depois dos episódios irem ao ar, tá? Eu devo fazer os vídeos no sábado ou no domingo para vocês. E eu espero não desaparecer por tanto tempo, mas realmente, questão de. Né, não tinha como acompanhar séries e passar. Até porque Fundação também. É uma série que eu adoro, mas ficção científica, né? E tem um público muito. O alcance é muito pequeno, né? Porque é da Apple TV. E também eles terminaram de filmar agora, que eu sei. Mas a gente vai voltar aqui com Os Anéis do Poder, de qualquer forma. Então, se nada acontecer, o que eu imagino que deva acontecer um mês antes da temporada ir ao ar, por volta de outubro, a gente deve ter o trailer final. Então eu devo voltar em outubro com o trailer final e depois em novembro com a série mesmo. Bom, até lá. Tchau.